coragem, companheiro da firme decisão. Mostrai-nos o Deus que nos liberta dos ídolos que prendem o coração. Mostrai-nos o Deus que nos liberta dos ídolos que prendem o coração. Teu Deus é também o nosso Deus, única fonte de salvação. Seu reino jamais será destruído. Nele encontramos a verdadeira libertação. Irmãos e irmãs, paz e bem, iniciemos nossa reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao 11º encontro de nossa caminhada com o livro do profeta Daniel em preparação para o mês da Bíblia deste ano. Depois de refletirmos sobre a sabedoria que vem de Deus e sobre o reino que permanece para sempre, iniciamos hoje um novo bloco de nossa série, a idolatria de ontem e de hoje. A palavra de Deus nos ajudará a reconhecer os ídolos que podem ocupar o coração humano e nos impedem de viver na liberdade dos filhos e filhas de Deus. Peçamos ao Senhor a graça de um coração livre, capaz de amar somente aquilo que merece ser amado acima de tudo, o próprio Deus. O tema de hoje é a estátua de ouro de Nabucodonosor. Ao longo da história, homens e mulheres criaram ídolos de muitos tipos. Alguns eram imagens feitas de pedra, madeira ou ouro. Outros eram mais discretos e se escondiam por trás do poder, da riqueza, do prestígio ou da força. O problema da idolatria não está apenas em adorar uma imagem. A idolatria começa quando algo criado pelos seres humanos passa a ocupar o lugar que pertence somente a Deus. É sobre isso que vamos refletir hoje. Façamos nossa oração inicial. Senhor Deus, somente vós sois digno de nossa adoração. Livrai-nos de tudo aquilo que escraviza nosso coração e nos afasta de vossa vontade. Ensinai-nos a reconhecer os falsos deuses que se apresentam em nosso caminho e fortalecei nossa liberdade interior. Que o vosso Espírito nos ajude a colocar a vida, a justiça, a verdade e o amor acima de qualquer interesse passageiro. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje iniciamos o capítulo 3 do livro de Daniel. Vamos meditar sobre os versículos 1 a 6. Vamos ouvir com muita atenção. O nosso olhar se dirige a Jesus. O nosso olhar se mantém no Senhor. O nosso olhar se dirige a Jesus. O nosso olhar se mantém no Senhor. Leitura do livro de Daniel, capítulo 3, versículos de 1 a 6. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro com 60 côvados de altura e 6 de largura,
e a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois mandou reunir os sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades das províncias para a inauguração da estátua que tinha mandado erguer. Então, o arauto proclamou em alta voz: a vós, povos, nações e homens de todas as línguas, se ordena o seguinte: quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa e dos demais instrumentos, devereis prostrar-vos e adorar a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar para adorá-la será imediatamente lançado numa fornalha de fogo ardente. Palavra do Senhor. Graças a Deus. À primeira vista, essa passagem pode parecer distante de nossa realidade. Afinal, poucos de nós somos tentados a adorar uma grande estátua de ouro. Mas o texto não fala apenas de uma imagem, fala de uma tentação permanente do coração humano. Nabucodonosor havia recebido uma mensagem importante no capítulo anterior. Os impérios passam e somente Deus permanece. Agora, porém, ele manda construir uma estátua inteiramente de ouro. É como se dissesse: meu poder não passará, minha glória permanecerá para sempre. A estátua representa a tentativa humana de ocupar o lugar de Deus. Ao longo da história, essa tentação reaparece muitas vezes. Ela aparece quando o dinheiro se torna mais importante que a dignidade das pessoas, quando o lucro vale mais que a vida, quando a busca de prestígios se torna mais importante que a verdade, quando o poder deixa de ser serviço e passa a ser instrumento de dominação, quando interesses particulares são colocados acima do bem comum. A idolatria sempre começa assim. Algo que é bom em si mesmo passa a ocupar um lugar que não lhe pertence. O dinheiro é necessário, mas não pode ser um Deus. A política é importante, mas não pode ser transformada em religião. Os líderes são necessários, mas não podem ser tratados como salvadores. As instituições têm sua missão, mas não são absolutas. Somente Deus é absoluto. Essa reflexão é muito importante para os nossos dias. Vivemos tempos em que muitas pessoas depositam expectativas enormes em projetos, grupos, ideologias ou lideranças humanas. É natural que tenhamos preferências, opiniões e esperanças, mas a fé bíblica nos convida a conservar a liberdade interior. Nenhum projeto humano merece uma adesão cega. Nenhuma bandeira deve valer mais do que a vida das pessoas. Nenhuma disputa pode justificar o ódio, a mentira ou a desumanização do outro. Quando Deus ocupa o centro, aprendemos a olhar todas as realidades humanas com equilíbrio. Podemos participar da vida da sociedade, assumir responsabilidades, defender causas justas e colaborar para construir um mundo melhor, mas sem transformar nada disso em ídolo. O verdadeiro discípulo de Deus não se ajoelha diante dos falsos absolutos deste mundo. Ele se coloca de pé para servir a vida, a justiça e a fraternidade. Seu reino jamais terá fim, seu reino jamais terá fim.
A grande estátua de ouro continua sendo um alerta para cada geração. Hoje somos convidados então a refletir. Existe alguma realidade, pessoa, ideologia, interesse ou ambição ocupando em minha vida um lugar que pertence somente a Deus? Minhas escolhas ajudam a promover a vida, a dignidade humana e o bem comum? Meditemos profundamente essas questões. Façamos nossa oração final. Senhor Deus, agradecemos pela luz de vossa palavra. Livrai-nos dos ídolos que prometem felicidade, mas produzem escravidão. Que jamais coloquemos o poder acima da justiça, o dinheiro acima da dignidade humana ou os interesses pessoais acima do bem comum. Concedei-nos um coração livre, capaz de vos amar acima de todas as coisas e de servir generosamente aos irmãos e irmãs. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A estátua de ouro de Nabucodonosor nos recorda que a idolatria não pertence apenas ao passado. Sempre que colocamos o poder, o dinheiro, o prestígio, as ideologias ou qualquer interesse humano acima de Deus e da dignidade das pessoas, corremos o risco de criar novos ídolos. A verdadeira fé nos ajuda a viver com liberdade interior, colocando a vida, a justiça e o bem comum no centro de nossas escolhas. O poder tem raízes na areia, o tempo faz cair. União é a rocha que o povo usou pra construir. Muito tempo não dura a verdade, nestas margens estreitas demais. Deus criou o infinito pra vida ser sempre mais. É Jesus este pão de igualdade, viemos pra comungar com a luta sofrida do povo que quer ter voz, ter vez, lugar. Comungar é tornar-se um perigo, viemos pra incomodar. Com a fé e união nossos passos um dia vão chegar. Chegamos ao final de mais um encontro de nossa caminhada com o livro do profeta Daniel. Amanhã refletiremos sobre um passo ainda mais desafiador, quando o poder exige adoração e tenta ocupar o lugar da consciência humana. Que o Senhor vos conceda um coração livre de toda idolatria, firme na verdade e comprometido com a defesa da vida. E que a bênção do Deus libertador, que conduz seu povo pelos caminhos da justiça e da liberdade, permaneça sobre todos nós, sobre nossas famílias e sobre todos aqueles que trabalham pela construção de um mundo mais fraterno. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Deus nos acompanha, Ele nunca nos abandona. Nele encontrei verdadeiro tesouro. Vale bem mais do que o ouro. Deus nos acompanha, Ele nunca nos abandona. Nele encontrei verdadeiro tesouro. Vale bem mais do que ouro. Vale bem mais